Olá pessoal, o primeiro passo para a gente descobrir então e fazer uma geometria para a molécula XeF4, ou seja, tetrafluoreto de xenônio, ou seja, fazer uma estrutura de Lewis e propor uma geometria para ela, é ir à tabela periódica e ver o número atômico desses dois elementos químicos, onde o xenônio é 54 e o flúor 9. Como o xenônio faz parte da família 18, que é a família dos gases nobres, nós sabemos que na sua última camada ele terá 8 elétrons, não sendo necessário fazer aqui a distribuição eletrônica. A mesma coisa para o flúor, como ele está na família 17, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Mas quem não lembrar disso, basta apenas pegar o seu número atômico e distribuir ele nos níveis aqui de energia, chegando ao resultado 1s2, 2s2, 2p5, onde 1 representa aqui a camada K, que tem 2 elétrons, e 2 a camada L, chegando a 7 elétrons, como previsto aqui, olhando na tabela periódica. Então, agora o próximo passo é calcular o número de elétrons disponíveis. Para isso, então, nós vamos pegar aqui o xenônio, que tem na sua camada de valência 8 elétrons, e multiplicamos isso pelo número de átomos presentes na fórmula. No caso do xenônio, apenas um átomo. 8 vezes 1, 8. Para o flúor, a mesma coisa. Na sua camada de valência, 7 elétrons. Porém, na fórmula, nós temos 4 átomos de flúor, totalizando 28 elétrons. 8 mais 28, chegando então a 36 elétrons disponíveis. O segundo passo é calcular o número de elétrons necessários. O átomo de xenônio já tem o seu octeto completo, então ele precisaria dos 8 que ele já tem. Como na fórmula nós temos apenas um átomo de xenônio, 8 vezes 1, 8. Para o átomo de flúor, para ele estabilizar, seria necessário 8 elétrons na última camada. Como há 4 átomos de flúor, multiplicamos por 4, totalizando 32. Logo, seriam necessários 40 elétrons. Vamos agora determinar, então, o número de elétrons compartilhados, que nada mais é que o número de elétrons necessários menos o número de elétrons disponíveis, totalizando 4 elétrons compartilhados. O número de ligações será, então, o número de elétrons compartilhados, 4 dividido por 2, porque cada ligação contém 2 elétrons. Então, totalizando 2 ligações. Aí aqui já é algo estranho. E nós percebemos que esta molécula possui um átomo central de xenônio e 4 átomos de flúor. Então, espera-se que, no mínimo, esta molécula tenha 4 ligações. E nós estamos prevendo apenas 2 ligações. Isso quer dizer que há algum errinho aqui feito nesse cálculo. Isso acontece por quê? Porque o átomo de xenônio, por ser um átomo mais denso, ou seja, possuir um número atômico mais elevado, ele não se estabiliza com 8 elétrons, que é uma expansão da camada de valência, ou seja, a regra do octeto aqui não é válida para os elementos de períodos mais elevados, e sim para períodos menores, como o do átomo de flúor, que está no segundo período da tabela periódica. Sendo assim, nós vamos precisar rever o nosso número de elétrons necessários. Para isso, então, nós vamos ter que adicionar mais 2 elétrons. E por que de 2 em 2? Porque cada 2 elétrons pode formar uma nova ligação, nunca um número único. Tá? Sempre 2, mais 2, mais 2. Então, começando com 2 elétrons, então nós teríamos agora 42 elétrons necessários. Se há agora 42 elétrons necessários, o número de elétrons compartilhados será agora 42, porque agora a gente adicionou 2 elétrons necessários, passando de 40 para 42, permanecendo aqui 36 elétrons disponíveis, chegando a um resultado de 6 elétrons compartilhados. Se isso for verdade, o número de ligações será 6 elétrons compartilhados dividido por 2, chegando a 3 ligações. E, novamente, não atendendo aí o mínimo de 4 ligações que se espera para essa molécula. E que nós temos que fazer, então? Adicionar novamente mais 2 elétrons
os elétrons necessários. Sendo agora, então, não são mais 40 nem 42. Precisaríamos de 44 elétrons. Então, o número de elétrons compartilhados seria 44 menos os 36 disponíveis, totalizando 8 elétrons compartilhados. Assim, o número de ligações será os 8 elétrons compartilhados dividido por 2, 4 ligações. E aí atende ao mínimo que se espera para essa molécula. Agora nós vamos fazer o cálculo da carga formal. Se a carga formal do xenônio do flúor der zero, aqui deu certo no nosso sistema. Antes de nós calcularmos a carga formal, é necessário então agora calcularmos o número de elétrons que não estão compartilhados nesta molécula. Então o número de elétrons não compartilhados será os 36 elétrons disponíveis menos os 8 elétrons que estão compartilhados, totalizando então 28 elétrons que não estão compartilhados nesta molécula. Então nós sabemos aqui que o flúor já está fazendo uma ligação, então ele ainda tem aqui 3 parzinhos de elétrons. Pensando que ele pode fazer aqui até 4 ligações, mas ele faz uma só. E aí então ficam 6 elétrons não compartilhados, ou seja, 3 pares de elétrons. A mesma coisa para esse átomo de flúor, para esse átomo de flúor e para este último átomo de flúor. Vamos contar quantos elétrons nós temos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24. Nós previmos 28, então, ou seja, esses 4 elétrons que estão sobrando é do átomo de xenônio. Lembra que o seu octeto é expandido, como nós dissemos anteriormente. Então, aqui ele faz 4 ligações, mas ainda tem 4 elétrons não compartilhados. Atendendo assim, então, o nosso cálculo dos 28 elétrons não compartilhados. Último passo, então, o cálculo da carga formal, começando para o átomo de xenônio. Número de elétrons na valência, 8. Menos número de elétrons compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que cada ligação há 2 elétrons, ele faz 4 ligações, então ele tem 8 elétrons compartilhando com os átomos de flúor, multiplicado por meio, mais o número de elétrons não compartilhados no átomo de xenônio, que são 4. Metade de 8, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Então a carga formal de xenônio é 0. Isso já é um passo interessante que provavelmente a molécula está correta. Fazendo agora o cálculo para a carga formal do átomo de flúor, que nesse caso os 4 átomos de flúor são iguais, onde todos fazem apenas uma ligação e possuem 6 elétrons não compartilhados. Então a valência do flúor é 7, menos número de elétrons compartilhados, apenas uma ligação, então ou seja, 2 vezes meio, mais número de elétrons não compartilhados são 6, metade de 2 é 1, 1 mais 6 é 7, 7 menos 7, 0. Então todos os átomos de flúor têm carga formal 0, logo esta proposta da estrutura de Lewis é a ideal para a molécula de tetrafluoreto de xenônio. Tá? Nesse caso, então, uma geometria quadrado-planar. Vamos fazer agora uma proposta da estrutura de Lewis para o ânion carbonato CO3-2-. Primeiro passo, então, ir na tabela periódica e ver o número atômico desses elementos. Carbono 6 e oxigênio 8. O carbono está na família 14. E na família 14, os elementos possuem 4 elétrons na última camada. O oxigênio está na família 16 e geralmente possui 6 elétrons na última camada. Quem não lembrar disso, de olhar qual é a família que pertence ao elemento para determinar o número de elétrons de valência, basta apenas distribuir os elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui deu 10, mas a gente só quer 6, então tira aqui os 4 no excesso. 1s2, camada K igual a 2, e L, camada 2 mais 2, 4. Chegando ao mesmo resultado. Tá? Oxigênio é a mesma coisa. Não lembrei que na família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Então distribui os 8 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Deu 10, mas você que só quer 8, tira os 2 aqui no excesso.
Então K igual a 2, L igual a 6, chegando ao mesmo resultado. Tá? Feito isso, então, vamos calcular o número de elétrons disponíveis, que será, para o carbono, camada de valência 4, na fórmula do carbonato, há apenas um átomo de carbono, então 4 vezes 1, 4. Okay? Oxigênio agora. Oxigênio nós temos 6 elétrons na valência, mas na fórmula do ânion carbonato há 3 elétrons, totalizando 18. E aqui tem que tomar um cuidado agora. Isso aqui se trata-se de um ânion, e o ânion possui duas cargas que devem ser adicionadas aqui nos elétrons disponíveis, porque é uma carga negativa. Então nós temos duas cargas a mais disponíveis no ânion carbonato, totalizando então 18 com 2, 20, com 4, 24 elétrons disponíveis. Próximo passo, calcular o número de elétrons necessários. Para o carbono, regrinha do octeto, seriam necessários 8, há apenas um carbono na fórmula do carbonato, totalizando 8. Para o oxigênio, também ele gostaria, requer-se, né, para ficar mais bonito, 8 elétrons, vezes 3 átomos de oxigênio que há no ânion carbonato, totalizando 24. 8 mais 24 seriam necessários 32 elétrons. Próximo passo, estimar o número de ligações. Mas antes, o número de elétrons compartilhados, que será o número de elétrons necessários, 32, menos o número de elétrons disponíveis, 24. 32 menos 24, 8 elétrons. Para saber o número de ligações, basta dividir o número de elétrons compartilhados por 2, totalizando 4 ligações. Okay? Próximo passo, calcular o número de elétrons não compartilhados, que será o número de elétrons disponíveis, 24, menos os 8 que estão compartilhando, totalizando 16 elétrons que não estão compartilhados no ânion carbonato. Então, quem será o átomo central? Provavelmente o carbono. Tá? Então, geralmente, o que tem menos fica como o átomo central. E aí nós temos 3 oxigênios. Aí nós vamos adicionar aqui 1 oxigênio, 2 oxigênios e 3 oxigênios. Só que nós previmos que há 4 ligações. Então, um dos oxigênios faz ligação dupla com o carbono. Tanto faz colocar esse ou esse. Eu vou colocar aqui o do meio, para ficar uma molécula simétrica. Tá? Nós estimamos que há 16 elétrons não compartilhados. Este carbono já está fazendo 4 ligações, logo não há nenhum elétron não compartilhado no lado de carbono, então todos eles estarão nos átomos de oxigênio. Esse oxigênio só faz uma ligação, logo ele terá 3 pares de elétrons não compartilhados, esse oxigênio também. Só que esse oxigênio faz 2 ligações, logo então ele só pode ter 2 parezinhos de elétrons não compartilhados. Vamos ver se deu 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 3, 14, 15 e 16. Todos os itens calculados estão atendidos. Vamos então agora para a carga formal, iniciando com o carbono. Ele tem 4 elétrons na sua valência. Vamos multiplicar o número de elétrons que ele compartilha por meio. Então ele compartilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada ligação tem 2 elétrons, então 8 elétrons compartilhados. Vezes meio, mais o átomo de carbono não tem nenhum elétron não compartilhado. Metade de 8 é 4, 4 menos 4, 0. Então, carga do carbono, 0. Carga do carbono agora do oxigênio, que faz 2 ligações. Então, vou colocar aqui, 1, 2, para a gente saber que esse oxigênio é o que faz 2 ligações, que é diferente desses outros 2 que faz apenas 1. Esse oxigênio que faz 2 ligações, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Menos, ele compartilha 4 elétrons com o átomo de carbono, que multiplica por meio, mais 4 elétrons não compartilhados. Metade de 4 é 2, mais 4, 6. 6 menos 6, 0. Então a carga formal desse oxigênio é 0 e do carbono é 0. Agora nós vamos calcular a carga formal desse oxigênio, que é idêntico a esse aqui, né, que eles fazem apenas uma ligação. Então, o oxigênio que faz apenas uma ligação com o átomo de carbono. Também tem 6 elétrons na camada de valência, porém, ele só compartilha 2 elétrons.
vezes meio. E ele possui 6 elétrons não compartilhados. Metade de 2 é 1. 1 mais 6 é 7. Eu tenho 6, preciso tirar 7, ficará uma carga residual negativa neste oxigênio e neste oxigênio. Menos 1 com menos 1, bateu com a carga aqui do ânion carbonato, menos 2. Logo, essa estrutura de Lewis está adequada para o ânion carbonato. C, dupla O. Aqui, então, os parezinhos de elétrons não compartilhados, né? Lembrando que isso aqui tem uma carga menos 2. Esse parzinho de elétrons pode vir e fazer uma dupla ligação aqui, enquanto que essa dupla pode retornar para esse átomo de oxigênio. Híbrido de ressonância nós representamos com esta seta de duas pontas, e aí como que vai ficar? C, como essa dupla subiu, virou um parzinho de elétrons. Então vai ficar aqui 3 parzinhos de elétrons. Esse permanece como era, né? E esse átomo de oxigênio agora passa a fazer duas ligações. Okay? E isso aqui continua com 2 cargas residuais negativas. Ou você pode colocar aqui no átomo se você preferir. Aqui estaria menos 1 e aqui menos 1. Agora o menos 1 está nesta aqui e está nessa aqui. Mas o que pode acontecer também? Esse parzinho de elétron vir para esse carbono e essa dupla reta não é como um parzinho de elétron não compartilhado. Aí como ficaria esse terceiro híbrido de ressonância? C, aqui continua a carga negativa. Aqui a dupla retorna para o átomo de oxigênio, né? Ficando uma carga residual negativa. E agora este átomo de oxigênio que vai fazer uma ligação dupla com o carbono. Então nós vemos que nós temos uma contribuição de 3 híbridos de ressonância. Então, ou seja, qual seria a estrutura de Lewis mais real para essa molécula? Uma contribuição igualitária das 3. Então, nós chegaríamos, então, no resultado mais correto, cada carbono fazendo uma ligação com o oxigênio, e essa outra carga negativa está distribuída, essas duas, né, uniformemente entre os 3 átomos de oxigênio. Como nós temos, então, 2 cargas negativas e há 3 propostas, nós temos, então, 2/3 para cada átomo de oxigênio como carga negativa. E há 2 cargas negativas para 3 átomos de oxigênio. Então, esse oxigênio menos 2/3, esse oxigênio menos 2/3 e esse oxigênio menos 2/3. Essa, então, seria a estrutura de Lewis mais adequada para representar o ânion carbonato. Para encerrar, vamos fazer agora um caso onde nós temos um cátion. Vamos fazer aqui o NH4+. Nesse caso, então, há uma carga positiva e não negativa, como nós vimos para o carbonato. Primeiro passo, ir à tabela periódica e ver o número atômico dos 2 elementos que constituem aqui o cátion amônio. Nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio está na família 15 e quem está na família 15 termina com 5 elétrons. O hidrogênio não tem família, mas como ele só tem um elétron, fica fácil fazer sua distribuição. K igual a A. Então ele só tem um elétron na valência. Quem não lembrar do nitrogênio que está na família 15 e consequentemente 5 elétrons, basta distribuir os 7 elétrons e chegará ao mesmo resultado. Tá? Nível 1 camada K, nível 2 camada L, contendo 3 mais 2, 5 elétrons. Assim, então, podemos calcular o número de elétrons disponíveis, que nada mais será para o nitrogênio 5, que é o que tem na camada de valência, vezes 1, pois só temos apenas um átomo na fórmula, e para o hidrogênio sua valência é um átomo, mas multiplicamos por 4, que aqui contém 4 no cátion amônio. E agora o que nós temos que atentar? Há uma carga positiva, isso significa então que devemos subtrair uma carga das 9 já contidas. Então nós só temos 8 elétrons disponíveis. Lembra que no caso do carbonato aqui era negativo e a gente somava. Nesse caso agora há uma carga positiva e nós subtraímos. Segundo passo, calcular o número de elétrons necessários. Para o nitrogênio estabilizar, sua valência seriam necessários 8 elétrons, vezes 1, pois há apenas um átomo de nitrogênio. O hidrogênio, por possuir apenas um elétron,
basta apenas mais um. Então a camada K, né? 2 elétrons. Como há 4 átomos, multiplica por 4. Então necessitaríamos de 16 elétrons. Fazendo então agora uma estimativa do número de elétrons compartilhados, teremos que os necessários menos os disponíveis, totalizando 8 elétrons compartilhados. Se dividirmos por 2, chegamos que terá 4 ligações nessa molécula. Penúltimo passo, calcular o número de elétrons não compartilhados, que será os 8 elétrons disponíveis menos os 8 elétrons compartilhados. Logo, nesse cátion amônio não há nenhum elétron não compartilhado, todos participando das ligações. Chegando então a uma proposta da estrutura, em H1, 2, 3, 4. E previmos que não há nenhum elétron não compartilhado, ou seja, não vamos colocar nenhum. Previmos 4 ligações e elas estão aqui. Último passo, cálculo da carga formal, começando com o nitrogênio. Vamos ver o hidrogênio, coloquei o hidrogênio aqui. Valência, 1 menos número de elétrons compartilhados. Como os 4 hidrogênios fazem apenas uma ligação, esse cálculo servirá para todos. Então ele compartilha 2 elétrons, multiplica por meio. Não há nenhum elétron não compartilhado nos átomos de hidrogênio. Metade de 2 é 1. 1 mais 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Então a carga formal de todos os átomos de hidrogênio é 0. Agora a carga formal para o átomo de nitrogênio, que será sua valência, 5, menos quantos elétrons o nitrogênio compartilha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplica por meio. E não há nenhum elétron não compartilhado nele. A metade de 8 é 4. 4 mais 0, 4. 5 menos 4, 1. Então, ou seja, há uma carga residual positiva no átomo de nitrogênio que bate com a fórmula inicial que nós tínhamos aqui no NH4+. E essa carga positiva está aqui no átomo de nitrogênio. Logo, essa estrutura de Lewis é adequada para representar aqui o cátion amônio. Ou quem quiser representar, pode colocar aqui no N, H, 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 H e mais um aqui fora. Ok? Essa estrutura, então, por possuir 4 ligações e não há nenhum elétron não compartilhado no átomo central, será uma geometria tetraédrica. Ok? Muito obrigado e até a próxima.